estamos expondo a palavra de Deus, o primeiro livro dos Reis, à noite, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios pela manhã, e hoje é o capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, os versos 22 a 30. Acompanhe com a audição, os olhos e o coração a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos, noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: O meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu o lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Ajuda-nos a ouvir a tua voz à medida em que explicamos o texto. Em nome de Jesus. Amém. Um rascunho bem pequenininho. Rascunho é antes da introdução do sermão, ok? Então, rascunho bem pequenininho. Se você tivesse usado um lápis de cor e marcado, por exemplo, numa cor qualquer, as palavras guarda, no verso 23, cumpriste, prometeste, cumpriste, declaraste, você ia ver que tem uma junção de coisas, até o verso 26, do 23 ao 26, com essas palavras de guardar, cumprir, prometer, cumprir, declarar, cumprir. E aí você fala assim: eu tenho um bloquinho aqui. E aí depois, a outra parte da oração, dos versos 27 a 30, você tem do 27 a 29 a questão do ouvir. E ele termina com mais ouvir. Por isso que o título foi: Como você sabe que Deus ouve o que nós falamos com Ele? Motivado por essa ênfase do ouvir, tá bom? É isso aí. Se não for isso, vai ser a partir disso, tá bom? Então acabou o rascunho, fecha o rascunho. É sempre bom, e eu acredito que muitas pessoas admirem a fé das pessoas dos livros. Porque a fé das pessoas dos livros é sempre uma fé impressionante. Não é a sua. É a dos livros. Então a pessoa pode ser tetraplégica, como a Johnny. É a fé dos livros. Parece que ela venceu aquilo com facilidade. Claro, você não mora com ela. Você não passou tempo com ela. Você não passou tempo e não viu todos os parafusos e todas as perguntas difíceis que ela fez a Deus. Mas o fato é que a gente sempre admira a fé das pessoas dos livros. E isso é um problema, porque fica parecendo que a nossa fé não é tão forte assim. Para o dia a dia, nós beiramos o desespero
quando nós falamos com Deus e Ele parece não ouvir. Mesmo sabendo que Ele tem ouvido rotineiramente. Mas eu tenho um assunto. Eu sei, Deus já respondeu 500 mil, mas eu tenho um. E Ele não está me ouvindo. Ainda achamos que Deus parece nem mesmo se importar com certos assuntos, especialmente esse que eu estou apresentando para Ele. Nós chegamos a ultrapassar a barreira do respeito e chegamos a afirmar que nós fizemos tudo certo e Deus não faz a parte dele. As pessoas dos livros também passam por esses caminhos. Passaram, mas nem sempre elas conseguem registrar essa revolta da alma com profundidade. O ponto é que a gente está sempre fazendo contas para saber se Deus ouve quando nós falamos com Ele. Por isso, para problemas mais imediatos, tem quem use a magia. Ela age mais rápido. E eu acredito que seja um jeito de punir o Deus pessoal, acessando a impessoalidade e sendo atendido. Sempre paira uma suspeição de que a Bíblia não lida com os problemas reais das pessoas. Você fala com alguém sobre uma preocupação e já sabe a resposta. Lá vem o crente, tem que orar mais. Você tem hora que tem vontade de falar assim, eu não quero orar, eu só quero uma solução. Uai, e se a solução passar por orar mais? E ficar quieto e receber nada? Mas a gente fica bravo. Passa por orar mais. O que as pessoas querem em geral não é depender de um Deus que promete um filho para ele vir só daqui a 25 anos. Isso é com Abraão, com a história dos livros. Comigo, não sei se eu gostaria. As pessoas querem que Deus faça quando elas quiserem. Isso que eu não estou nem contando a promessa do descendente. Sabe, o descendente esmagará a cabeça da serpente. São pelo menos 5.000 anos. Aí se fala, tem coisa que pode demorar mais que 25, né? Aí você fica pensando, mas isso não está resolvendo a minha história. O que é preciso então para motivar Deus? E se Deus não for confiável? E com perguntas assim, a incredulidade sempre encontra pessoas mais sensitivas às forças desconhecidas. Você faz perguntas de incredulidade, você ganha amigos. É como entrar no boteco e pagar uma pinga. Você ganha amigos na hora. Você começa com conversa de incredulidade. Logo se juntam pessoas e falam assim, é mesmo, está demorando mesmo. Aliás, processos mágicos, eles são inebriantes e produzem uma sensação de poder. É quando a incredulidade bate forte e a pessoa pensa, talvez a gente possa fazer a gente mesmo. Salomão pede que Deus ouça as orações. Ele tinha tudo para falar palavras mágicas, usar encantamentos, esfumaçamento. Veja só, ele foi o homem mais sábio que existiu. Havia sacrifício de animais, sangue, fumaça, utensílios de ouro, desenhos de leões, bois, palmeiras, sala separada, uma arca misteriosa. Qualquer coisa ali podia ser um amuleto. Um caminho mágico. Hoje, nós veremos a base da certeza de que Deus nos ouve. E no nosso texto, é porque Deus é incomparável no que Ele promete, na esperança que gera e na certeza do lugar em que Ele deve ser encontrado. É isso que a gente vai ver hoje. Essa é a base da certeza de que Deus nos ouve. Ele é incomparável no que Ele promete, na esperança que gera e na certeza do lugar em que Ele deve ser encontrado. Parecendo 3 partes, não está? São 2. Presta atenção. São 2. O nosso texto
traz duas afirmações sobre Deus. Ele é incomparável, começo do verso 23, e é incomensurável, começo do verso 27. Certamente nós queremos saber em que ele é incomparável. Eu sei que Deus é incomparável em tudo, mas o que é destacado no nosso texto? Esse é o esforço quando você prega em um texto. O que aqui é incomparável? E mais, eu também quero saber o que significa o Deus incomensurável habitar no templo. Como é que pode? Ele mesmo já disse que não habita em nada construído por mãos humanas. O que faz ele habitar no templo aqui? Nos versos 23 a 26, nós temos Salomão reconhecendo a incomparabilidade de Deus, especialmente quanto à fidelidade à aliança e posteridade prometida a Davi. E assim, Salomão pede por essa dinastia baseado no que foi dito. Ele tem esperança porque alguma coisa foi dita. Nos versos 27 a 30, nós temos Salomão reconhecendo a imensidão de Deus, especialmente não confundindo Deus com o templo. E assim ele pede pelo santuário para que Deus esteja atento ao clamor que se fizerá a ele naquele lugar. O próximo sermão, é seu? O próximo sermão vai tratar de 5 casos específicos que ele gostaria que Deus ouvisse. E eu não vou tratar desses 5 casos. Isso é depois. Estas são as nossas duas partes da mensagem. Uma junção entre fidelidade e esperança e o lugar que Deus ouve. A oração de Salomão, nesses versos 22 a 30, possui então 2 pedidos: a manutenção da dinastia davídica e que Deus ouvisse o seu povo no templo. São essas 2 partes. Então, vamos à primeira. A primeira é que Deus é incomparável e ajunta fidelidade e esperança. Deus é incomparável, ajuntando fidelidade e esperança. No verso 22, o narrador introduz contando como a oração foi feita. Em seguida, vem a oração, nos versos 23 e 24. Salomão começa com a incomparabilidade de Deus. E do que Salomão está falando especificamente ao adjetivar Deus como incomparável? Deus manteve a aliança e o amor da aliança com os seus servos. Tá, mas o que tem de incomparável nisso? Deus é incomparável porque ele se manteve fiel às promessas da sua aliança. Aliás, é bom lembrar que os votos de uma aliança de casamento desejam refletir, imitar exatamente isso de Deus, a manutenção do que foi prometido. Manter-se fiel como Deus faz. Algumas vezes Davi, no passado, sentiu-se esmagado até os ossos por causa do seu pecado, por causa da sua infidelidade a Deus. Mas ele confessou o seu pecado ao Deus que disse que ouviria. A fidelidade de Deus restaurou a vida daquele homem e ele pode restaurar a sua também. Mas de que promessa Salomão está especialmente sendo grato? As promessas feitas a Davi, seu pai. E aqui a gente voltaria aos versos 14 ao 21 da outra semana, especialmente os versos 19 a 20, porque ali Salomão já havia especificado a promessa de que o filho de Davi construiria uma casa para Deus. E afirma que Deus cumpriu essa promessa de 2 formas. Levantei-me no lugar de Davi e sentei-me no trono de Israel, como o Senhor havia prometido. E a segunda, edifiquei casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. Salomão tem em mente aquela frase maravilhosa: pessoalmente tu disseste, e com o teu poder o cumpriste como hoje se vê. Desde a criação, o que Deus fala, Ele faz. Agora, observe o que Salomão faz com a fidelidade anterior do nosso Deus, que é o que ele continua a falar no verso 25. Ele cita o que Deus prometera.
não vai faltar sucessor que se assente no trono. Como bem observou o comentarista Ralph Dale, há uma condição, certamente para Salomão cumprir, mas há um pedido específico aqui. Tu cumpriste o que prometeste a Davi até agora, Senhor. Agora, que esta mesma fidelidade governe o futuro. Em resumo, Salomão está pedindo ali que Deus haja no futuro como ele agiu até agora. A fidelidade de Deus no passado torna-se a base para esperar a mesma coisa no futuro. É assim que a gente faz com as pessoas, não é? Baseado no que as pessoas fazem, você acredita, fala assim, cara, não pede para o Marcel, não vai chegar. Eu estou brincando. Pedir para o Marcel é na hora certa. Mas você está acostumado a falar, porque vou falar com qualquer pessoa, depois ela briga comigo, né? Então, depois você briga comigo. E aí já acerta. Mas você está acostumado de qualquer outra pessoa. Com o tempo, você fala assim, não pede para essa pessoa, não conta segredo para ela. Olha o tamanho da boca. Esse tamanho. Contou aqui e vazou ali. Então, você já sabe disso. Conforme você projeta o futuro. Um relacionamento parece funcionar assim, não é mesmo? Porque tentar provar todos os dias que você é digno, confiável, gente, isso é absurdamente cansativo e consumidor. Ninguém faz desse jeito. Se todo dia fala assim, Beth, você me ama mesmo? Oh. Em geral, nós precisamos ver os traços que indicam algo para o futuro. Quando a gente se relaciona, lidamos com prognósticos o tempo inteiro. E eu nem estou falando de mercados especulativos, viu? Nada. É só de gente. Eu estou falando de gente. Você olha o rapaz e fala assim, ele é responsável e respeita a mãe. Já ganha uns 15 pontos aí. Porque se ele for responsável e não respeitar a mãe, tira o cavalinho da chuva. Vai dar muito errado isso aí. Ou então vai dar muito trabalho. Você escolhe. Ou pode dar errado ou muito trabalho. Ou então ela parece ser responsável e não faz cara feia por qualquer coisa. Gostei dessa. Eu me diverti escrevendo isso. Mas eu não vou comentar nada não, porque isso pode custar a vida. Falando de gente, parece ser uma pessoa fiel a Deus naquilo que prometeu diante dele. Parece ser uma pessoa que chega na hora. Parece ser uma pessoa que faz o que foi pedido. Parece ser uma pessoa que, caso não consiga fazer o que foi pedido, avisa. Parece ser uma pessoa com iniciativa. Parece ser uma pessoa sem falhas graves de caráter. Se você não sabe, todos temos falhas. Só não falhas graves. Ele vive dando golpe na praça e tal, aí falha grave de caráter. Agora, são os prognósticos, você fica imaginando, né? E você projeta o futuro baseado nessas pequenas fidelidades. Você vai se acostumando com aquilo. É como andar com Deus. Você está vendo a fidelidade dele, você sabe como é que vai ser o futuro, porque ele disse. E ele não é nenhum de nós. Agora, mesmo assim, o pessoal capricha. Tem algumas frases em filmes que... só trouxe de uma, que é desse último que eu vi agora. Tem frase bonita. Eu falo assim, eu vou me importar mais com a sua vida do que com a minha. Achei bonito aquilo. E a pessoa reage, mas você nem me conhece. Eu fiquei emocionado aquela hora. Falei, caramba, coisa linda, gente. Eu vou me importar mais com a sua vida do que com a minha. Até arrepiei na hora. Ou então vou cuidar de você. Não se preocupe, não vou deixar que nada de mal te aconteça. Me dá uma raiva quando eu ouço isso. Vai acabar tudo bem. Dá mais raiva ainda. Porque são frases problemáticas. Você não tem o poder de fazer o que você está dizendo. Você simplesmente não tem. Salomão afirma que não há Deus como o Senhor, revelado a Moisés, que mantém a aliança e o amor da aliança com os seus servos. Mas como eu já perguntei, o que tem de incomparável nisso? Bom, primeiro, porque somente Deus tem o poder de fazer o que promete. Se Ele disse que vai guardar você, Ele vai guardar você.
como nós lemos em Isaías ou em Romanos. Ele disse que vai manter isso até o final. Ponto. Segundo lugar, Deus mantém a aliança e o amor da aliança, sabendo quem são os servos e como que este servo se comporta com todos os presentes que Deus já deu. O povo de Deus não tem um histórico exatamente de fidelidade. Adão, Noé, Abraão, Jacó, Moisés, Davi, você. Nós não temos um histórico de fidelidade. Deus é incomparável, porque Ele mantém a aliança e o amor da aliança, mesmo quando a quebramos de novo e novamente. Gente, nós não nos aceitaríamos. Cria um clone seu e faz ele agir como você age e você não teria amizade com ele. Você achou engraçado, né? Eu fiquei deprimido. Eu fiquei muito deprimido. Eu falei assim, rapaz, eu não ia gostar de mim. E não é por causa do espelho, não. O espelho é o menor dos meus problemas. É a vida. Nós não nos aceitaríamos. Então Deus, sim, Ele é incomparável. Até se considerássemos os deuses antigos ao redor de Israel, ou qualquer um hoje, deuses mudam de ideia, recebem presentes, mudam de lado. Quem fizer um sacrifício melhor, talvez o Deus bandeie para outra banda. Parece algumas divindades conhecidas aqui do Brasil. Você nunca pode acreditar nelas. Ou porque podem simplesmente enganar você, ou porque alguém lhes trouxe um presente melhor do que o que você deu. É por isso que este mundo sem Deus sempre mantém um trunfo na manga, a magia. Espera-se que a magia dê às pessoas um poder que nem os deuses suspeitam existir, para que não sejam vítimas deles. Sabe, tipo Deus demorando? Sei lá se ele não está ouvindo. O Senhor Deus não é assim. Ele é incomparável. Ele sempre mantém a aliança e o amor da aliança para com seus servos. E isso é um grande relacionamento. Deus mantém o relacionamento. Agora, é verdade, contra nós, que muitas vezes nós estamos dispostos a esquecer o relacionamento com Deus e lidar com a mágica. Afinal, é tão bom que só tem que manipular forças. Você não ofende ninguém, você faz o que é preciso. E além disso, você não tem que lidar com a pessoa. Pessoas são um problema. E pelo jeito eu não estou conseguindo agradar Deus, porque parece que Ele não me ouve. Talvez por isso algumas explicações do pecado evitam a realidade do relacionamento. Quando dizem assim, querida, aquilo não significou nada para mim. Ouvir isso é um negócio, até um negócio no estômago. Ou então foi apenas um encontro casual. Como se corpos pudessem se encontrar impessoalmente. Me avisa como é que isso funciona, que eu não sei. Corpos não se encontram impessoalmente. Deus é incomparável. Ele mantém a aliança e o amor da aliança e Ele cumpre promessas. É por isso que o povo de Deus é sempre tão esperançoso. A fidelidade anterior e atual de Deus gera esperança futura. E é assim que a gente caminha. É por isso que a Bíblia não é apenas um livro judaico-cristão. Isso é coisa que as pessoas falam em livros. A Bíblia deveria ser o seu livro de família. Você fala assim, você tem um álbum de família aí? E já vai catando a Bíblia. A pessoa fala assim, não. Eu falei, cara, é onde tudo começou. Quer saber a história dos meus vós? Está aqui. Essa é a história da nossa família. Nela você lê incontáveis histórias da fidelidade de Deus. Você não vai começar com a sua história, nem do seu pai e do seu avô.
É do seu livro de família. Leia as incontáveis histórias de fidelidade de Deus e isso vai ampliar a sua esperança. Essa teologia de uma esperança futura, baseada na realidade, na fidelidade de Deus, você encontra no texto que nós lemos de Romanos. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, ele não vai dar todas as coisas? Porque ele fez uma coisa, o futuro está garantido. Ou na frase que nós também lemos em Isaías, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até quando tiveres cabelos brancos, eu tirei as cãs porque parece cachorra, né? E quando tiveres cabelos brancos eu vos trarei, eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. Nem toda missão impossível do mundo pode dar essas garantias. Onde é que você encontra um Deus como esse? Porque Ele o segurou no passado. Você não teme o futuro. Ainda que você morra ou te matem, Deus o trará de volta à vida plenamente restaurado. Que história você conhece que você já sabe o fim? Garantido. Futuro garantido. O Deus incomparável, então, uniu fidelidade e esperança. Porque quanto mais mostra de fidelidade você tem, nós tivemos a máxima em Jesus Cristo, maior a sua esperança. É ler essas histórias de fidelidade que amplia a nossa esperança. Às vezes as pessoas querem consolar as outras falando assim, não, tenta de novo, vai dar certo agora, para qualquer assunto. Não, vamos tentar mais uma vez, vamos entrar com os papéis, vamos fazer tratamento, vamos fazer isso e aquilo. Você quer aumentar a esperança com as coisas daqui. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, o mundo quebrado. Ele não funciona como deveria. A lógica dele não é razoável. Mas isto aqui amplia a esperança como nada na sua vida. É repassar a fidelidade de Deus. Isso amplia a esperança. E que a Rede Global nos ouça agora. Esperança de um futuro melhor, se não estiver baseada na promessa de Deus ser o nosso Deus por meio da fé em Cristo, é uma fantasia de faz de conta. Garantia de um futuro melhor é só pelo caminho de Jesus Cristo. Qualquer garantia de um futuro melhor que não passe por isso, não é pelo que Deus disse, e é só uma fantasia de faz de conta. Mas Deus fez mais do que juntar fidelidade e esperança. A segunda parte é que Ele uniu também incomensurabilidade e intimidade. A segunda parte, os versos 27 a 30. Deus é incomensurável, é o lugar de onde Ele ouve. Os versos 27 a 28 mostram isso nessa oração, em que começa como começou a outra. Fala que Deus é incomparável e aqui Ele está dizendo que Ele é incomensurável. Nestes versos 27 e 28, vemos que Deus uniu isto, incomensurabilidade e intimidade, em um único lugar. O autor usou o mesmo processo nessas duas divisões. Nos versos 23 a 26, o autor fala de Deus primeiro como Deus incomparável e depois de sua fidelidade e esperança. Agora, ele fala de um Deus incomensurável e depois do lugar da intimidade. Então ele é bem quadradinho nessa divisãozinha aí. No versículo 13 do nosso capítulo, Salomão já havia se referido ao templo como um lugar da sua habitação para sempre. Mas no versículo 27, Salomão reconhece que isso foi falar de um modo relativo. Afinal, ele confessa a incapacidade daquela construção abrigar Deus, mesmo que seja uma construção estonteante. Mas ele fala, mas mesmo assim, né? Pode ser tudo de ouro. Não dá. Não dá. E aqui está o Deus que rompe com todas as nossas categorias e frustra
todas as nossas tentativas de cercar sua majestade. Aqui está a imensidão de Deus. Deus habitaria na terra, em um templo. É o que eu sinto cada vez que eu vejo alguém que compra um nicho para uma divindade. Eu fico olhando assim, bilu, né, que dá vontade de fazer, brincar, porque é tão estranho colocar uma divindade num nicho, numa casinha. Aí você fala assim, não, Deus ele não é desse jeito não. Os céus, os altos céus, não podem contê-lo. Agora percebam que assim que Salomão confessa a imensidão de Deus, em admiração e louvor, ele caminha direto para o verso 28. E de novo ele faz a mesma coisa que ele fez no começo. Ele cita alguma coisa do passado. E aqui ele cita alguma coisa do passado. O Senhor disse que ia ouvir, não é? E é interessante esse verso 28, o que ele pede, porque parece ser como uma criança. Só uma criança faria isso. Sabe, mesmo que o pai seja zangado, o que é que resiste quando a criança faz beicinho e corre, nem pergunta se pode entrar, entra, atrapalha a reunião, uma coisa online que você está fazendo e pede alguma coisa. Desculpa, gente, desliga a câmera e tal, não sei o quê. Por quê? É um atrevimento de criança. Isso é ser como criança. Que ousadia inimaginável. O verdadeiro Deus é incomensurável. Mas você pode falar com Ele. Vocês já ficaram debaixo de uma estátua grande? Tipo Padre Cícero, Santa Rita, as grandes do Brasil. Ou debaixo do Cristo Redentor. Tem uns 3, 4 Cristo Redentor no Brasil. As alturas variam um pouquinho, mas são mais ou menos parecidas. Já ficaram debaixo dessas estátuas? Acho que não dá nem... Se você falar aqui, não vai na orelha lá, né? Então, a gente sempre tem medo de que alguma coisa muito grande não vai te ouvir. O universo é tão complexo. Como é que Deus vai ouvir? Mas vai. Ele disse que vai. Salomão nos ensina que a transcendência ela é apavorante. Como ela foi no Sinai, como foi na inauguração do tabernáculo e também na inauguração do templo. Acontecendo coisas impressionantes. Mas a transcendência de Deus não impede intimidade. De você falar e Ele ouve. Deus é transcendente, mas Ele está disponível naquele lugar. Essa intimidade é uma intimidade que, no verso 28, é de olhos. E no verso 29 é de ouvidos. É de escutar, de ver. E é também, como no verso 29, é constantemente, é noite e dia. E aí Salomão vai citar o que Deus prometera. O meu nome estará ali. Verso 29. Logo em seguida, como o versículo 30 contém 2 lados de algo impensável. Salomão e todo o povo oram voltados para aquele lugar, o templo, e Deus ouve no céu. Aí você fala assim, rapaz, difícil, hein? Tudo aqui é tão macro. Quando você ouve falar dos anos-luz que leva, uma luz que fica viajando na velocidade da luz por muitos anos e não chega, aí você fala assim, é longe. Mas ele está dizendo, vocês vão orar neste lugar e Deus ouve. O templo, ele era um sacramento da verdadeira morada de Deus. Sim, um sacramento, porque era um sinal visível da presença de Deus, do Deus invisível. Uma realidade visível, uma realidade invisível. O sacramento. A existência do lugar, o templo, mostraria que o Deus incomensurável, ele é presente e acessível. É difícil pensar num Deus imenso, incomensurável, e ao mesmo tempo pensar que eu posso falar com Ele.
E assim, é difícil de pensar porque se você já trabalhou em pequenas, médias, grandes corporações, ou pequenos, grandes escritórios, ou seja lá o que for no universo público, você sabe que talvez nunca na vida você vai falar com o CEO, com o presidente, com o chefe. Às vezes nunca na vida você ouviu, às vezes nunca na vida você conversou. Tem até algumas igrejas nas quais as pessoas nunca têm acesso aos pastores. Deus é acessível no lugar que Ele designou, no seu templo. Nós temos dificuldade em manter a imensidão e intimidade juntas porque a gente está muito doutrinado a pensar partidariamente. E no Brasil, pensar partidariamente é mais ou menos assim: ou está comigo ou contra mim. Você fala assim, não é bem assim. Não, mas aqui é. Ou está comigo ou contra mim. E eu digo isso só para ilustrar que talvez, por causa ainda desse pensamento, ou desse doutrinamento partidário, a gente não consiga imaginar como é que o Deus vivo, ele pode ser imenso e íntimo. E ele é exatamente assim. Não pode ser contido por lugar algum, e ele é íntimo. Com temor e tremor, a gente reconhece a grandeza de Deus e reconhece que nunca vamos entender a plenitude do ser de Deus. Mas nós podemos acessá-lo de onde ele disse que ouviria, no templo. Eu falo assim, pastor, está ficando difícil aí. Onde é que é esse templo? Fala que eu vou lá. Fala, é aquele que o Edir construiu lá em São Paulo? Pode falar, eu vou lá. Aqui é ponte aérea, Brasília, São Paulo. É lá? Ou vai ser em Israel? Quando eles reconstruírem, derrubarem aquela mesquita e construírem de novo, é lá? É lá que eu tenho que ir? Eu nem vou responder, que tem doido que vai lá. Talvez nem acredite que eu vou falar agora, mas vamos lá. Quando Deus diz que o seu nome estará ali, está sendo trazido à memória o texto de Deuteronômio 12, e o contexto tratava da centralização da adoração. Haveria um lugar no qual Deus colocaria o seu nome e ali ouviria o seu povo. Como é que ele faz isso, né? Pois é. Hoje, nós estamos aqui. Vocês já sabem quem é o templo. Assim, sempre a resposta, se você não sabe nada, responde Jesus que vai dar certo. Jesus fala assim, mais ou menos. Começa bem. Ele é o fundamento, ele é o cabeça. Falta as paredes, né? Para não ser uma casa tão muito engraçada. Então, é o fundamento e ele é o cabeça. As paredes, vocês já sabem. Nós. Então a gente faz parte do templo? Isso. Jesus, descendente de Davi, que se assentou no trono, é o Deus Filho incomparável. A sua fidelidade a Deus Pai, exercitada por meio do Deus Espírito Santo, nos reúne como povo hoje e nos reunirá no final dos tempos, toda a sua família de todo canto da terra. É em Apocalipse, no primeiro capítulo, os versos 5 e 6, que a gente lê assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque Jesus Cristo foi fiel, nós temos esperança. A nossa esperança está baseada nele, nas obras dele, na obediência dele. E isso é humilhante e maravilhoso. Fala assim, não tem nadinha que eu podia fazer aí para dar uma força, né? Eu lembro quando um vizinho da minha mãe, quando eu voltei na minha cidade lá, um lugar qualquer, e aí tinha um vizinho muito interessante, ele falou assim, fiquei sabendo que você está fazendo seminário. Eu falei, estou fazendo seminário. É bom, está precisando mesmo de dar umas forças para Deus aí. Falei,
É mais ou menos isso, entendeu? Pensei eu comigo, o que eu vou ajudar, né? Pensei, né, criar uma galáxia ou duas, mas nem isso ia dar muito certo. Eu não sei criar galáxia. Eu não sei abrir a boca as coisas existirem. Então, talvez algum serviço menor eu estivesse pensando. Mas a questão é essa. É humilhante e maravilhoso. Porque se a gente fosse depender das nossas obras, da nossa obediência, a gente já estaria perdido. Se você é uma ovelha de Jesus, você vai ouvir a voz dele e vai segui-lo. E a promessa que ele fez foi que nós teríamos vida eterna e que ninguém nos tiraria da sua mão. Ninguém. Estou imaginando alguém tentando e só o tapa. Não vai dar. Ninguém nos tira da sua mão. As pessoas tentam, mas ninguém vai tirar. Em João 5, nós lemos as palavras do Deus incomparável e incomensurável assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que já chegou a hora, e já vem, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Sabe, tem gente duvidando da sua salvação. E se Deus mudar de ideia? Vai que alguém dá um presente melhor, me põe numa situação difícil? Faz um feitiço contra mim? E me veda o caminho da salvação? E aí, como é que eu fico? Como é que eu posso ter certeza disso? De que Ele me ouve e ponto? E se eu fizer algo que desagrada a Deus? Essa é a pior pergunta que existe, eu acho. E se você já pensou isso, eu quero dizer que você é um moleque. Moleque com M-U. Moleque. Porque assim, se você fizer algo que desagrada a Deus, você ainda tem dúvida, você existe. Você existe, você respira. Você já desagradava a Deus. Em Cristo, você tem um bom perfume, mas é por causa de Cristo. Lembra? É por causa de Cristo. Ele é o bom perfume. Então, nós cheiramos bem por causa dele. Então, mas tem gente que pensa isso. Se eu fizer algo que desagrada a Deus? A resposta é como nós vimos nesse texto. Deus é incomparável, Ele não muda de ideia. E se você fizer algo que o desagrada e é um cristão, confesse seu pecado, porque Ele disse que se você confessar, Ele perdoa. Ah, mas perdoa-me, mas que tamanho de pecado assim? Nossa, deve ter sido feia a coisa. Mas não importa, você acha realmente que tem pecado grande demais, que Deus não pode perdoar? Então você não tem a visão de um Deus imenso. Porque o Deus incomensurável, incomparável, Ele disse que se você confessar, Ele perdoa. Ele disse que se você fizer isso e acreditar nele, você já passou da morte para a vida. Ele vai manter isso até o fim, mesmo com as suas posteriores confissões de pecado. Ele prometeu, e Ele mantém essa esperança no nosso coração. Apenas vá ao lugar certo, ao templo, que é Jesus Cristo. E agora, como você já deveria saber, em diante do Efésios, cada crente faz parte desse templo como família de Jesus. Isso significa que você não precisa ir a um lugar físico especial, ou seja, esquece São Paulo, cancela, mas pode ir como passeio. Essas construções assim servem como passeio, é interessante, é um museu e deve ser visto como tal, nada mais do que isso. Porque você não precisa de um lugar físico especial chamado templo. Nem isso aqui é templo. Tem muita gente que tem mania de chamar, mas por vício mesmo. É um vício que às vezes é difícil tirar. E paciência. Quando a pessoa fala, está lá no templo, meu Deus, onde é que é esse lugar? Eu já nem sei. Aí eu procuro em mim, né? Será que a pessoa esqueceu aqui no meu bolso? Mas a gente esquece mesmo, a gente acaba lidando como se fosse. Isso aqui é só um endereço. É o endereço que a gente se reúne, que nesse momento tem várias paredinhas do templo acontecendo juntas aqui, louvando e bendizendo o nosso Deus. Então você não precisa de um lugar físico especial chamado templo. Basta você ir à conversa com Deus no seu quarto, no seu carro, no ônibus, na rua. É o templo.
Esse é o lugar. E como Cristo disse, ninguém vai ao Pai sem ser por meio dele. Intimidade com Deus sem ser por meio de Jesus Cristo também é uma fantasia de faz de conta. Não existe. História da carochinha. E olha, Ele nos ouve, Ele nos vê. Continue firme nas promessas de Jesus. Como, por exemplo, nesse mundo passaremos por aflições, mas tenha um bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Isso deveria ser o bastante para poder calar a nossa dúvida da demora, ou se Ele ouve. O homem mais sábio de toda a terra. Ele disse: Senhor, o Senhor é incomparável, o Senhor é incomensurável, mas o Senhor deixou palavras e promessas ditas para que a gente continue a ter esperança. E o Senhor manteve o lugar do templo. Está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você faz parte dessa construção. Isso é bom demais. Eu não preciso de nenhum lugar especial. Eu posso falar direto com Deus com a mediação de Jesus Cristo. Se não for desse jeito, não é daquele jeito. Lá seria assim, qualquer um que falasse com Deus em outro lugar, sem ser aquele que Deus disse, eu ouço se for aqui. É a mesma história. Ele só ouve se for por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que muitos protestantes fazem oração em nome de Jesus. Porque tem outros protestantes que não fazem em nome de Jesus. Só fazem uma oração e ponto. Já ouviram oração assim? Fica meio esquisito, ainda mais que a gente acostuma falar em nome de Jesus, parece que falta alguma coisa. Mas assim, não tem nenhum mandamento. É só a teologia que ajusta as coisas, que você vai vendo e fala assim, como Deus diz que só ouve no templo, Ele só ouve pela mediação de Cristo. É por isso que a gente acaba colocando em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Ele? Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Tu és Deus incomparável. Tu és Deus incomparável. As repetições nesse livro de família nosso, em que mostra a tua fidelidade agindo tantas vezes e aumentando a esperança no nosso coração. Bendizemos o teu nome por isso, Senhor. E obrigado por ser Deus também incomensurável e ao mesmo tempo estar aqui intimamente conosco, nos ouvindo, aqui e a qualquer lugar que nós formos. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado por providenciar um lugar certo, Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque as promessas estão escritas. Nós podemos ler no nosso livro de família. Bendito seja o teu santo nome por isso, ó Pai. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.